Porque o grande Abraão era um homem acima da média. Por que Abraão era chamado pai da fé? Meus irmãos, lemos aqui em Gênesis 26:5, e eu vou ler para vocês, e depois eu vou ler uma explicação rabínica a respeito desse versículo. É uma explicação que eu gostei muito e eu concordo com ela. Gênesis 26, verso 5 diz assim: Porque Abraão ouviu a minha voz e obedeceu às minhas ordenanças, aos meus mandamentos, aos meus estatutos e à minha Torá, a minha lei, que você conhece como lei. E aí vem a explicação rabínica em cima dessa passagem de Gênesis 26:5. Diz assim: Ao dizer que Abraão obedeceu às ordenanças, que a gente vê aqui a primeira parte ali do versículo, Deus dizia que ele guardou a si mesmo de coisas que ele foi ordenado por quem? Por Deus, a se abster. Deus manda o quê? Manda nós, né? Como mandou Abraão através da sua Torá, da sua lei, se abster de quê? De carne imunda, de carne de porco, de carne com sangue, de idolatria. Então é para você se abster dessas coisas. E Abraão fazia exatamente isso. Continuando a explicação aqui. Ao dizer que Abraão obedeceu aos mandamentos, Hashem dizia que ele guardou as obrigações e não deixava nenhuma passar por falta de atenção. Então, todos aqueles mandamentos que Deus coloca lá, faça isso, Abraão obedecia a todos, sem deixar passar nenhum. Deus falava, olha, é para fazer tal coisa, Abraão ia lá e fazia. Abraão, é para fazer tal coisa, Abraão ia lá e fazia. Então, Abraão não deixava passar nenhuma das suas obrigações, por falta de atenção. Continuando, ao dizer que Abraão obedeceu aos estatutos, Hashem dizia que ele se atentava aos mandamentos suprarracionais. O que é um mandamento suprarracional, meu irmão? Aquele mandamento que você não entende, que está escrito lá na palavra de Deus, você não entende, mas está escrito, está falando, não faça. E você vai lá e não faz. Ah, mas por que, Deus? Não, não tem porquê. É para você ir lá e não fazer. Então Abraão obedecia esses mandamentos suprarracionais, mandamentos que humanamente não tem lógica, porque Deus está mandando você fazer aquilo, mas Abraão ia lá e obedecia. Ponto final. Por quê? Por que ele obedecia? Porque Deus falou. O Criador de todas as coisas falou. Falou, não faça, Abraão ia lá e não fazia sem questionar. Então todos esses mandamentos suprarracionais, ele obedeceu. Aí continua. Ao dizer que Abraão obedeceu à Torá, Hashem dizia que ele estudava a Torá, a lei de Deus, para que ele não a esquecesse, pois Abraão sempre a revisava. Então é bom, meus irmãos, sempre nós, como Abraão fez, estudarmos a palavra de Deus. Sempre estarmos ali revisando ela para quê? Para que ela não, né? Nós não venhamos a nos esquecer dela. Por isso que a palavra de Deus diz: medite na lei de Deus, na palavra de Deus, na Torá de Deus, de dia e de noite. Para quê? Para que nós venhamos sempre a nos lembrar dela. Vamos sempre estudar ela, sempre ter contato com ela. Então, por isso que Abraão, por essas coisas que eu citei aqui, que Abraão era um homem acima da média. Obedecia quando tinha que obedecer, se abstinha quando tinha que se abster, e estudava a palavra de Deus frequentemente. Então, que nós venhamos a ser como o grande pai da fé, Abraão. Que nós venhamos ser como Abraão, imitando-o, fazendo o que ele fazia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo. Em nome de Yeshua, amém e amém.